Fala, meus amigos! Bem-vindos ao nosso canal aqui, Professor Miguel. Olha só, 15 de novembro, feriado de proclamação da República. O que isso significa na história do Brasil? No dia 15 de novembro de 1889, um golpe militar derrubou o governo do então imperador brasileiro Dom Pedro II e instituiu a República. Por que isso aconteceu? Vamos dar uma olhadinha nos antecedentes. Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, no famoso 7 de setembro de 1822, continuou governando aqui quem já estava como príncipe regente, que era então, veio a ser o imperador Dom Pedro I. O país passou por um período relativamente bom durante os quase 50 anos em que Dom Pedro II governou o Brasil. Porém, a partir da década de 1880, começaram a surgir alguns problemas para o governo do então imperador Dom Pedro II. O primeiro problema foi que começou a se instaurar, vamos dizer assim, nos quartéis, uma certa indisciplina militar em relação ao governo do imperador. Isso porque tinha-se a ideia de que a República era um governo, um sistema de governo mais moderno e avançado para aquela época. Existia também uma segunda questão, que era a questão da abolição da escravidão. Já havia existido a lei do ventre livre, em que os escravos que nasciam a partir de 1871 já passavam a ser livres, não eram mais escravos. Desde 1850 já havia sido proibida a entrada de escravos no Brasil. Entretanto, existia uma campanha abolicionista. O próprio imperador era um abolicionista convicto, ou seja, ele defendia o fim da escravidão. Contribuiu também para a ruína desse período do Império a saúde frágil que estava, o momento de saúde frágil que estava passando o imperador, que inclusive por ocasião da assinatura da Lei Áurea feita pela princesa Isabel, o imperador estava em viagem à Europa por tratamento de saúde. Quando o governo imperial resolveu eliminar a escravidão, assinar a Lei Áurea, que foi, diga-se de passagem, uma das mais curtas e que causaram maior mudança social na história do Brasil, dizia apenas o seguinte: está extinta a escravidão a partir dessa data, revogam-se as disposições contrárias assinadas pela princesa Isabel no ano de 1888, 13 de maio de 1888. Quando o governo aboliu a escravidão, o governo perdeu o apoio significativo que tinha dos grandes proprietários de terra, que viram-se lesados pelo governo pelo fato de ter perdido seus escravos, que eles consideravam sua propriedade. Olha só como era tratado o ser humano, e eles julgavam que deveriam receber uma indenização por isso. Isabel, por outro lado, pretendia colher os frutos políticos do eventual apoio dos abolicionistas e dos próprios escravos libertos para instituir o seu futuro reinado. Entretanto, o levante militar de 15 de novembro de 1889 colocou fim ao governo de Dom Pedro II e colocou fim também ao período imperial. Dom Pedro foi expulso do Brasil, teve que ir para a Europa e a partir daí se instalou no Brasil o governo republicano. O que isso mudou socialmente? De acordo com o historiador José Murilo de Carvalho, a princípio quase nada, isso porque a República ela foi instalada sem participação popular. As pessoas da sociedade, muitas delas, assistiram sem saber o que estava de fato acontecendo no Brasil. Então isso aí é um pouquinho da proclamação da República, só para a gente entender. Um forte abraço, tchau!